Boa parte dos trabalhadores brasileiros estão na contagem regressiva para a próxima quinta-feira. É que a primeira parcela do tão esperado 13º salário precisa ser paga até o dia 30 de novembro. No nosso Consumo Legal de hoje, você vai saber como gastar bem o seu dinheiro. Aqui no estúdio, o consultor de carreiras, Antônio Amorim, vai dar algumas dicas para evitar que o dinheiro escorregue aí pelas suas mãos. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a começar, o dinheirinho extra, a gente se anima e aí começa a gastar sem fazer planejamento. Como gastar esse dinheiro extra com consciência? Então, eu acho que a primeira questão é investigar qual é o seu real interesse, qual é a sua necessidade, porque regras básicas, regras gerais, às vezes pode atender uma boa maioria, mas pode não atender você que está assistindo o programa. Então, eu costumo sempre dizer que é uma frase que eu acho muito boa, que diz assim, não acerte o seu relógio pelo do outro. Então, identificar qual é a sua necessidade, qual é a sua situação. De uma maneira geral, a gente pode começar dizendo o seguinte, se você tem dívidas, utilize essa parcela para renegociar suas dívidas, buscar uma dívida mais cara, trocando por algo que esteja mais barato em termos de juros e outros caminhos aí que aí vai depender exatamente de cada caso. Mas então faça uma lista de prioridades. Então, nessa lista de prioridades, eu diria que a primeira a gente já falou. A primeira é essa, que é exatamente quitar dívidas. Outras, preparar que logo em janeiro já vem algumas... Períodos de despesas extras também, não é? Exatamente, um período de despesas extras. Uma outra questão importante é assim... aquela pergunta que eu gosto sempre de colocar, assim, quem é você, né? Quem sou eu, qual é o meu sonho? Então, aproveitar exatamente essa condição e ver se de repente você investir num treinamento, num curso, algo que vá gerar uma renda extra para você na frente. Então, considero que isso. E aí, a depender de cada um, aí vão para os prazeres, né? Vão para os pequenos prazeres, vão para as viagens, mas via de regra eu diria que 2 pontos fundamentais são esses, a administração de dívidas e treinamentos, cursos, algo que lhe permita dar saltos mais na frente. Lembrando que o mês de janeiro é despesas escolares, IPTU, exatamente. IPVA, quer dizer, tem um monte de responsabilidades aí que precisam ser pensadas e planejadas com antecedência. Coisas que são impostas. Exatamente. E aí, a gente começa então a pensar nesse 13º, talvez, já no início do ano, pensando no próximo ano. Perfeitamente. Né? Então, nesse contexto, nisso que a gente conversou, é onde vai caber algo que eu acho que é fundamental, que é um momento de refletir. Onde eu estou, qual é a minha situação e para onde é que eu quero ir, né? Isso é um trabalho que a gente conversa em coach, porque negociação, eu gosto de colocar dessa forma, a negociação mais difícil primeiro é com a gente mesmo, primeiro é com você mesmo. Do que você vai ter que abrir mão aqui para você ganhar algo na frente, não? Negociação é a arte da vida. Então, observar que nesse momento, ao invés, como você disse, de sair gastando, observar o que você precisa e onde o que você precisa mudar e o que precisa fazer. Se a gente fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, a gente obter o mesmo resultado. Ou seja, vai continuar com a conta vazia ou no vermelho. O que não é recomendável. Bom, e dá para criar, então, uma rotina de como poupar esse 13º? Pensando aí nesse planejamento financeiro, né? Pensando que o ano que vem tudo pode ser novo, né? Isso. Pode também se organizar diferente. Por onde começar? Por uma fotografia. E essa fotografia não é de fora, essa fotografia é de dentro. Como é que você construiu essa realidade até agora? E o que você pode fazer para mudá-la? Né? Porque, na realidade, se você traz um passivo que já está muito grande, esse passivo precisa ser negociado, ser retrabalhado para que ele melhore a sua condição de oxigenação, vamos chamar assim. Então, como você falou, como regra geral, eu diria isso. Tirar essa fotografia sua, da sua realidade, um extrato, que não é o extrato só bancário, é um extrato do que você está fazendo e os resultados que você está obtendo, para planejar, obter de repente um suporte. Hoje, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, a gente vive num mundo fantástico, num mundo da tecnologia que permite, por exemplo, esse programa, eu estava aqui antes de entrar, eu compartilhei já o link do programa que está ao vivo aqui, né? Para jogar lá para o meu site. Então, hoje, informação, que é diferente de conhecimento, mas buscar dados estão disponíveis hoje. Né? Você acessa um site, você vai no Google, você tem informações, você busca ações para transformar a sua realidade.
Ou seja, se você tem uma dificuldade financeira, busque ajuda, porque afinal de contas também é uma expertise, também é uma área de estudo, também existem formas de se conseguir chegar numa equação melhor para viver, né, com a conta mais equilibrada. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente hoje no TV Revista. Para mim é um prazer, parabéns pelo programa.